do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o pastor Lucas Majara. Bom, pessoal, se por acaso houver ruído aí, ou até mesmo cachorro por aqui latindo em algum lugar, os irmãos que me desculpem, né? A gente está melhorando essa parte aí. Mas, sem mais delongas, hoje nós trataremos da segunda lição da qual nós estamos... Sem mais delongas, hoje nós trataremos da segunda lição da qual nós estamos aí entusiasmados, né? Que é despertamento espiritual, um milagre. Nós sabemos que nós estamos estudando a revista Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Esta lição é uma edição especial de 1993 de Eurico Baster. Eu quero pedir para você acompanhar conosco esta lição. Vale lembrar também, irmãos, que aqui nós estaremos fazendo alguns comentários, tá? Claro que... Estou olhando aqui para minha colinha, né? Claro que nós sabemos que ela abrange muito mais, mas nós deixamos aqui alguma ideia, né? Para ajudar o colega, professor, até mesmo aluno na escola bíblica dominical. Eu, particularmente, não estudei essa lição no ano que ela foi lançada, né, 1993, nessa época eu tinha 2 anos ainda, então para mim está sendo uma novidade, uma coisa boa, né? Eu vi aí que algumas pessoas reclamaram que tá repetindo a lição antiga, mas gente, vamos ser sinceros, a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, e essa lição, eu tive acesso ao conteúdo dela, é uma lição maravilhosa, que com certeza vai falar muito com você. Bom, pessoal, antes de nós continuar, eu quero pedir para você, se inscreva nesse canal, se você ainda não é inscrito, nos ajude a divulgar essa palavra, tenho certeza que você pode me ajudar, né? Vamos levar esse canal para mais lugares, né? Para as redes sociais, e assim levar as pessoas à fé, e assim levar as pessoas ao estudo da palavra de Deus. Como eu já falei, eu me chamo Lucas Magela, sou pastor, e vamos então aí para o texto áureo que diz assim, em Romanos capítulo 13, verso 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A nossa verdade prática está escrita assim: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Sem sombra de dúvida, essa lição vai falar muito ao nosso coração. Então vamos aí dar seguimento nessa lição maravilhosa. Bom, pessoal, logo aí na introdução, nós entendemos que o despertamento espiritual, ele emana do próprio Deus. Veja bem, o despertamento espiritual, ele não veio de Daniel, né? Não foi Daniel que produziu esse despertamento espiritual, não foi Daniel que fez, não, ele foi sim um canal de Deus para chamar a atenção de Deus para o seu povo, né? Mas nós sabemos que todo avivamento, ele emana do próprio Deus, ele emana da glória de Deus para com os homens, né? Então não há outra maneira de nós buscarmos esse avivamento senão do próprio Deus. Isso é importante ficar bem fixado no nosso coração, né? Logo aí na síntese do tópico primeiro, diz assim, o despertamento espiritual emana de Deus, por isso ele usa os instrumentos que achar necessário para cooperar com a sua soberana vontade. Nós já estamos estudando e já estamos vendo que aqui nessa lição maravilhosa, nessa revista, nós vamos ver que Deus usou o próprio Ciro, Deus usou pessoas que não eram convertidas, né, vamos dizer assim, pessoas que não eram da fé, para fazer cumprir os planos dele. Por quê? Porque é assim que o Senhor faz. Quando o Senhor tem um plano, quando o Senhor faz uma promessa, ele zela por tua palavra. No livro de Jeremias diz isso, que o Senhor ele zela por sua palavra, né? Então, é importante nós entendermos essa verdade, que o despertamento espiritual, ele só pode vir por Deus. Ele só pode vir por horas e horas de busca constante ao Senhor, né? Então, por que Daniel orou por um despertamento espiritual, irmão? Qual foi a necessidade? Daniel olhou e percebeu, ao estudar a palavra de Deus,
que estava se cumprindo o que estava escrito no livro de Jeremias. Você sabe o que eu observo? Eu falei isso na lição passada. Se você ainda não viu a lição passada, eu te convido a voltar na lição de número 1 para que você dê seguimento nessa lição. Tá também no canal, organizado direitinho uma playlist para você, né? Então, veja bem, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Aqui. As finalidades do despertamento. Então, irmão, veja bem. Quando Daniel ele ora, quando Daniel ele busca, qual que é essa finalidade? Por que Daniel está orando? Qual é a verdadeira motivação que leva Daniel a orar, que leva Daniel a buscar a face de Deus mediante a dias tão difíceis que ele estava vivendo? Exatamente por isso, irmãos, pela restauração, né? Para que Deus viesse e trazesse algo novo, para que Deus viesse e trazesse algo diferente, restaurasse aquilo que estava perdido, aquilo que outrora foi e depois não foi. Então Deus, usando aí os seus propósitos, ele mostrou, né, para Daniel, e Daniel compreendeu pela lei do Senhor que os dias estavam se cumprindo, né? No número 2 aí, ó, número 1, a restauração nacional de Israel. Estou no segundo tópico aí, né? As finalidades do despertamento. Primeiro número 1 aí que diz a restauração nacional de Israel. Sem sombra de dúvida, foi muito importante para o contexto de Israel como nação, né? Quando acontece essa restauração, quando é devolvido novamente, né, o direito de posse, quando é devolvido novamente os utensílios também do templo do Senhor, o reconhecimento, né? Porque quando se fala de restaurar, é trazer novamente aquilo que havia se perdido, né? Então, isso só foi possível através de quê? Através de um despertamento espiritual. E quem foi que produziu esse despertamento? Primeiramente Deus e Daniel, que compreendeu pela palavra do Senhor que o tempo aceitável do Senhor estava ao seu encontro. Vamos aí, o segundo ponto diz assim, ó, a restauração espiritual de Israel. A restauração espiritual de Israel, irmão, sem sombra de dúvida, restaurou para Israel novamente a ideia de que há um Deus em Israel, há um Deus a qual ele zela por sua palavra e a sua palavra tem que se cumprir. Então, quando nós estamos lendo sobre a restauração espiritual de Israel, é assim que nós temos que enxergar, que não era possível somente restaurar fisicamente, mas era necessário que houvesse uma restauração espiritual, era necessário que houvesse uma restauração superior, né, que viesse mediante ao arrependimento. Essa era a única maneira de Israel conseguir entrar novamente nos planos de Deus, né? A síntese do tópico 2 aí, ela diz assim: as finalidades do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restauração, a pátria, e a segunda restauração, o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Então, por quê, irmãos? Porque quando Israel é levado cativo, muitas pessoas vão aderir para as suas vidas o quê? Os costumes babilônicos. Muitas pessoas israelitas que outrora serviam a Deus mediante a frustração, mediante até mesmo o cativeiro e mediante ao contexto religioso, mediante ao contexto que eles estavam vivendo ali ainda como sendo cativos, levou muitas pessoas a desacreditar, pessoas a ir para o paganismo, né? Israelita, filhos, né? Pessoas que foram escolhidas por Deus, essas pessoas estavam indo para o paganismo, essas pessoas estavam aderindo à religião babilônica para as suas vidas. Isso porque elas estavam sem esperança. Característica como essa, irmão, nós temos nos dias de hoje, né? Se nós parar para pensar, lá na época de Moisés, por exemplo, quando Deus tira com mãos fortes o povo de Israel
do Egito, nós vamos ver o quê? Que muitas pessoas reclamavam, muitas pessoas diziam, quando faltava pão, pelo menos lá nós tinha pão, quando faltava água, pelo menos lá nós tinha água, você trouxe nós para esse deserto para nós morrer. Então, por que eu estou falando isso? Porque é do próprio ser humano essa questão de reclamar, essa questão de se deixar levar pelo momento, se deixar levar pelo contexto da qual ela está vivendo naquele instante. Então isso é um perigo muito grande, irmãos. Muito grande por quê? Porque nós, quando nós estamos buscando a Deus, ou melhor, quando nós também estamos em um contexto onde não se fala muito de Deus, nós precisamos ter ciência de uma coisa: Senhor é o meu Deus, Senhor é minha vida, né? E Daniel tinha essas características, porque se nós pararmos para pensar, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, né, vamos dizer assim, Daniel e esses 3 jovens, quando eles foram para a Babilônia, eles não se deixaram contaminar, eles não se deixaram levar pelos manjares do rei. Então isso nos leva a entender o quê? Que ainda na Babilônia é possível servir a Deus, ainda mediante a todo o contexto do mundo que hoje eu vivo, você vive, é possível ainda servir a Deus. Porque, irmãos, não sei se vocês concordam comigo, mas nós estamos vivendo em uma verdadeira Babilônia, né? Uma Babilônia onde nós precisamos ser Daniéis, onde nós precisamos ser homens e servas do Senhor, né? De oração, pessoas comprometidas com a oração, pessoas comprometidas com a busca constante com Deus. Por quê, irmãos? Porque esse é o contexto que nós vivemos hoje, né? Se for parar para analisar, de fato nós estamos em uma verdadeira Babilônia. E essa Babilônia é perigosa. E essa Babilônia nós temos que tomar cuidado. Porque se nós não vigiarmos, nós podemos se deixar levar. Se deixar levar pelo quê? Pelo dia a dia. Se deixar levar pelo quê? Pelas coisas que estão acontecendo. E Daniel, ele é um exemplo clássico de quê? Que o crente também, ele tem condição de suportar, ele tem condição de lidar com a luta ferrenha, ele tem condição de lidar com as lutas da carne, com esse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, olha só, vamos aí agora então para o segundo ponto aí a restauração espiritual de Israel, falamos, né? Agora aí, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre as suas promessas, que é o terceiro subtópico. Nós sabemos, irmãos, que o homem pode ser infiel. O homem, ele promete, ele não cumpre. Mas o Senhor não é assim. O Senhor não é como um pré-candidato que vai lá e faz os seus votos, né? Vai lá e fala que vai fazer isso e aquilo, e quando ganha a eleição esquece do povo. Não, Deus não é assim. O Senhor é diferente. Quando o Senhor promete uma coisa, ele cumpre. Quando o Senhor promete, quando ele faz uma promessa para os seus, ele zela por sua palavra. Jeremias diz isso. Pois o Senhor, ele vela por sua palavra. Para quê? Para que ela possa se cumprir. Deus cumpre todas as suas promessas. E não seria diferente na vida de Daniel e na vida do povo de Israel. O primeiro ponto do terceiro subtópico diz assim: a finalidade de Deus em suas promessas. Irmãos, qual é a finalidade de Deus em suas promessas? Glorificação. Fazer o teu nome avançar. Fazer o teu nome ser proclamado. Fazer o teu nome ser estabelecido. Fazer o teu nome ser enaltecido, né? Então, essa é a verdadeira função, a verdadeira raiz por trás, o verdadeiro pano de fundo por trás das promessas do Senhor. A finalidade de Deus em suas promessas. Olha, segundo ponto, Deus renova suas promessas de bênção, porque Deus é assim. Quando o homem pode andar por caminhos tortuosos, mas se ele busca o perdão, se ele busca o arrependimento, Deus o perdoa. E Daniel, na sua oração, ele faz uma coisa muito linda. Ele vai a Deus em oração, ele busca a Deus em oração, só que ele não pede só por ele pede por toda a nação, né? Então, para que haja, irmão, despertamento, é um verdadeiro milagre, principalmente vivendo nos nossos dias de hoje, é necessário o quê? Ter algumas características que Daniel tem, que é o quê? Oração, que é o quê? Consagração, que é o quê? Consciência
de mesmo estando em Babilônia, saber que você não pode se contaminar. Olha que coisa profunda. Mesmo você vivendo nesse contexto que nós vivemos do mundo de hoje, você não pode contaminar. Você tem que vencer, você tem que ser maior do que isso, tem que superar isso. Deus renova a fé dos abatidos. Foi assim que aconteceu com Israel. O povo de Israel estava descrente. O povo de Israel já tinha se esquecido da promessa do Senhor. O povo de Israel, porque, irmãos, nós temos que concordar numa coisa. O povo, geralmente, ele vai pela dor, né? Por aquilo que está acontecendo. O que está acontecendo faz a pessoa perder o foco, né? Então, se ela está passando uma luta, ela perde o foco. Se ela está em um momento difícil da sua vida, ela perde o foco. Um exemplo muito clássico disso é Pedro. Se você olhar bem, Pedro, quando ele olha para Jesus e ele começa a andar sobre as águas, você vai notar uma coisa em Pedro. Quando ele está olhando para Jesus, ele consegue caminhar, mas quando ele perde um pouco a direção, quando ele perde o foco do Senhor, o que vai acontecer? Ele vai se afundar. Da mesma forma, o povo de Israel. O povo de Israel estava cativo. O povo de Israel estava sofrendo. O povo de Israel não sabia mais o que fazer. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? O povo se deixou levar, perdeu a fé, mas Deus é fiel nas suas promessas e restaurou novamente a fé do povo dele, a fé dos israelitas. Assim temos que ser eu e você. Temos que ter a nossa fé restaurada pelo Senhor dia após dia. O terceiro subtópico ele diz assim, melhor dizendo, síntese do tópico, né? Deus é fiel em cumprir suas promessas dadas ao seu povo, além de vivificar e renovar suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Porque Deus é assim, irmãos. Ele é fiel, ele não tem obrigação nenhuma de renovar a fé daqueles que deixaram perder, né? Ele não tem obrigação nenhuma de renovar a fé daquele que se deixou levar pela apostasia dos dias de hoje, mas ele é fiel. Se você busca ele, se você busca um despertamento espiritual, se você busca o avivamento espiritual, Deus é capaz de fazer com que você possa ir adiante, né? Olha só, quarto subtópico diz assim, ó, o despertamento toma os homens obedientes à palavra. Isso é verdade, porque quando nós estamos sendo despertados por Deus, isso nos leva para a palavra, isso nos leva a nos aproximar de Deus, isso nos leva a enxergar mais a vontade do Senhor em nossa vida. O primeiro ponto aí do subtópico 4 diz assim, ó, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, ou seja, o culto que estava esquecido. Mas quando o povo ele volta, quando o povo desperta novamente, quando há um despertamento espiritual, quando o povo consegue enxergar que Deus é Deus, eles começam então agora a ter a consciência. E a consciência leva eles à obediência. E a obediência leva eles à reverência. Né, irmãos? Então vamos aí, ó. Segundo ponto aí, ó, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. E é verdade, né, irmão? Se nós parar para analisar bem, a única maneira que faz com que o crente ele consiga lidar com as batalhas espirituais, lidar com a vida espiritual, é através de uma vida de oração, que ela é entregue somente pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo ele não dá a você isso, se você não buscar do Espírito Santo essa forma intensa de buscar a Deus, o que vai acontecer? Você não vai conseguir. Então a única forma, a única maneira de você conseguir despertamento e reverência é através de uma vida comprometida com Deus, uma vida comprometida com o Senhor, né? Síntese do tópico 4 diz assim, ó, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Né, irmão? Nós sabemos que é uma evidência clara de que realmente está acontecendo um avivamento na sua vida, que está acontecendo um despertamento na tua vida, é de fato a obediência à palavra. Você consegue agora compreender, você consegue agora respeitar, você consegue agora buscar a vontade de Deus. Então é muito importante a gente entender essa verdade e essa lição que está maravilhosa, né? Então nós
Nós, amém. Nós deixamos aqui, eu deixo aqui para você essa lição maravilhosa de hoje. Irmãos, eu quero pedir para você, se você ainda não for inscrito nesse canal, peço para você, por favor, se inscreva nesse canal, divulga este canal e se você ainda não conhece o meu canal com mensagens curtas para compartilhamento no WhatsApp, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você, tá? Você entra lá, acessa lá e você vai ter acesso a um canal bem novinho ainda. Comecei a postar e com certeza Deus vai trabalhar de forma poderosa na sua vida. Eu não tenho dúvida do plano de Deus e do projeto de Deus sobre a tua vida. Meu irmão, quero te agradecer porque eu sei que você ficou aqui até agora comigo nessa lição. Que Deus te abençoe e que nos conceda a próxima lição. Forte abraço.